a voz do produtor rural, o podcast do Safra News, plantando conhecimento. Olá, para você que reconhece a importância do agro tanto para a economia quanto para a sociedade brasileira, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Safras Cast, que é uma produção aí tanto da Rádio Bandeirantes Goiânia, plataforma Safras.news, também aqui do Estúdio Pluri. E nós vamos começar esse primeiro episódio aproveitando o cenário para falar sobre o início da produção aí, do plantio da soja. Tá aí, o produtor já está se preparando para começar esse plantio, e esse ano, a safra 2023-2024, ela traz aí algumas peculiaridades. E a gente precisa, a fala aqui está tropeçando, mas é isso. Traz algumas questões que precisam ser consideradas e avaliadas, porque realmente esse ano ele está atípico se comparado com os últimos 3 anos. Para conversar sobre este assunto, a gente, claro, trouxe um especialista, Cristiano Palavro, ele que é engenheiro agrônomo, especialista em economia rural, ele é analista de mercado de commodities agrícolas e sócio-diretor da Pátria Agronegócios, uma plataforma de conteúdo voltado para a questão dos grãos, plantio de grãos. Tá no Instagram, segue ele lá. Cristiano, muitíssimo obrigada por aceitar nosso convite, por estar aqui com a gente nessa parceria. Muito obrigado, Fabiane, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, discutindo esse assunto extremamente importante, né? Iniciamos um novo ciclo aí para a agricultura de grãos aqui no Brasil. Um ciclo que todos eles começam com grandes desafios, mas nesse ano um desafio um pouco maior, porque nós temos um desafio muito grande em termos de margens. As margens dos produtores estão extremamente apertadas para esse ano. A gente vai depender aí de um clima muito favorável e de preços pelo menos sustentados aí para o produtor conseguir passar por uma safra que começa já com um desafio muito grande em termos de renda da agricultura. Você já percebeu, né, produtor rural? Tem muito que conversar aqui, uma hora de conversa para falar sobre a questão de preço. O Cristiano já falou aí sobre a questão, vai depender do clima, e a gente sabe que a gente está passando também por um momento climático atípico, né? Então tem muito assunto, você vai ter condições com essa conversa de tomar melhores decisões, de entender melhor esse cenário agora que envolve. E olha, esse assunto disponível tanto na plataforma Safras.news, vai estar disponível também no Spotify, disponível no nosso canal no YouTube e também lá na plataforma de vocês, né, Cristiano? No Pátria Agronegócios, né? Exato. Então, não tem desculpa, tem onde acompanhar todo esse conteúdo aí em vários canais digitais. Bora começar então aqui. Vamos começar lá. Aqui, Cristiano, você começou a falar sobre perspectivas, elas são um pouco atípicas, e você falou que em relação às safras anteriores, o produtor ele já tem que ficar atento quanto à questão de preços e à questão de custos. Vamos explicar por quê? Bom, vamos lá. Desde 2020... nós tivemos uma situação bastante favorável em termos de preços do produto final, né, da soja, do milho, outras commodities agrícolas, um fenômeno que aconteceu aí para diversos produtos. Qual foi o grande fato de 2020? A chegada da Covid-19, né? Nós tivemos o início da pandemia aqui no Brasil, em todo o mundo, e de fato o que essa pandemia trouxe foi um rompimento de algumas cadeias de produção industrial, logística, e o que isso gerou de imediato? Altas muito consistentes no câmbio, no dólar, no valor do dólar frente ao real brasileiro. Nós saímos ali do início de 2020 de um dólar de 4,15, 4,20 para um dólar que chegou a tocar patamares muito próximos dos R$6, e isso de imediato trouxe uma vantagem ao produtor que já tinha feito suas compras numa realidade de dólar diferente lá em 2019 e pegou realmente uma grande valorização de seus produtos ao longo de 2020. Depois disso, nós tivemos também problemas de safra importantes. Nós tivemos uma quebra de safra em 21-22, muito causada pelo aparecimento do fenômeno Laninha, né, que traz uma irregularidade de chuvas, principalmente para o sul do Brasil, para a Argentina também. Então, em 2021, 22, nós tivemos uma grande quebra de safra. Em 2022, 23, nós tivemos uma quebra de safra também importante no Rio Grande do Sul e na Argentina. Então, essa soma da pandemia com um dólar alto, uma valorização generalizada nas commodities globais, somadas à falta de oferta de soja
soja entre os anos de 2021 e o início do ano de 2023 trouxe preços realmente muito agressivos ao produtor, que pôde surfar numa onda de margens muito positivas, o que levou também a uma agregação diária maior do que a gente vinha agregando nos últimos anos e investimentos muito altos por parte desses produtores em maquinários, em infraestrutura ou aquisição de novas terras. Então esses produtores aproveitaram esse momento. O produtor, a gente costuma dizer que ele é um otimista nato, né? Então ele reinveste muito no seu negócio, ele é um otimista no sentido de sempre que tem uma margem melhor, estar reinvestindo no seu negócio, crescendo o seu negócio, seja em tamanho ou seja em produtividade, né? Buscando mais tecnologia para aumentar a sua produtividade. E o que a gente viu ao longo de 2023 foi uma reversão desse cenário. Em março e abril desse ano, nós tivemos quedas muito profundas nos preços da soja, depois também nos preços do milho. E os custos de produção também caíram, mas não caíram na mesma intensidade da queda nos custos do produto final. Então a gente começa essa nova safra, Fabiane, numa realidade diferente. Hoje, o preço ofertado ao produtor em comparação com os custos que ele tem, realmente colocam a margem de lucro, né, muito apertada. O que eu quero dizer com isso? Se ele tem qualquer problema climático que venha afetar a produtividade dele, por exemplo, um problema de praga ou qualquer coisa que seja, ele não vai fechar as contas. A gente está falando diretamente da soja, e a soja tem margens muito apertadas. Quando a gente olha para o milho safrinha, que é muito difícil dissociar, né, o milho da soja, porque o produtor aposta realmente nessas duas culturas, hoje o milho safrinha, se você colocar na ponta do lápis, ele está dando prejuízo. Então você vê como a realidade em pouco tempo mudou, dos gloriosos anos, digamos assim, em termos de preços que a gente teve entre 21 e 22 para agora, a realidade é totalmente outra. O produtor que fez investimentos também durante esse período de margens altas está com esses compromissos a pagar agora. Então realmente a gente começa uma safra com um cenário extremamente desafiador para o produtor. Nesse cenário desafiador, qual o melhor, a cautela provavelmente é o melhor comportamento hoje a ser adotado. Porém, você falou, já tem investimentos passados que foram feitos, né? Qual o melhor caminho, qual a melhor estratégia para tentar realmente driblar esse momento? Olha, o primeiro ponto precisa produzir. Ele precisa seguir investindo em tecnologia, ele precisa seguir com o que o produtor já faz muito bem, que é o zelo, que é realmente o cuidado que ele tem com a sua lavoura, e isso é fundamental. Produzir bem é o principal ponto que vai garantir a sua margem lá na frente. Se você tiver o produto na mão, por mais que o preço possa estar mais baixo ou mais alto, ter o produto na mão, ter a produção em mãos, é o primeiro ponto para ter sucesso. Então, altas produtividades são extremamente necessárias, porque se eu tenho uma margem muito apertada, se eu produzir mais, eu consigo melhorar essa margem. E um segundo ponto, Fabiane, é o acompanhamento do mercado. Realmente a gente vê hoje que, olhando para 2023, foi um ano muito difícil para o produtor, porque muitos deles não haviam se protegido o suficiente em termos de vendas antecipadas para chegar nesse pós-colheita com o caixa já construído. Então, muitos produtores esse ano acabaram vendendo só depois das quedas. Então, eles pegaram uma realidade de custo alto no ano passado e venderam seu produto com uma depreciação muito grande em termos de preço. Então, para agora, é fundamental que o produtor fique atento aos movimentos do mercado. Ele precisa estar olhando como está a movimentação do preço e ele precisa ser cauteloso, ele precisa ser conservador, porque o mercado não mostra hoje um potencial grande para altas. Ao mesmo tempo, ele também já caiu bastante. Então, a gente tem um mercado um pouco mais lateralizado nesse momento. Mas, realmente, o produtor tem que ser mais conservador no sentido de apostar menos. Pelo menos os custos de produção, pelo menos aquele desembolso mais direto, ele tem que se proteger. E a proteção pode ser feita através de vendas antecipadas no mercado físico, através de contratação de seguros de preço em bolsa de valores. Então, ele tem ferramentas para utilizar. Então, é importante que ele acompanhe mais de perto o mercado daqui para frente
e que ele tome decisões pensando em ser um pouco mais conservador. Vou deixar tudo para vender depois. E se esse preço cair? Então, realmente, pelo menos a parte de desembolso direto, que são os custos, ele tem que pensar com mais carinho em rodar esse ano mais seguro, especular menos, rodar um pouco mais seguro, que esse acaba sendo um ano mais para passar do que para almejar grandes margens. Cristiano, dentro desse cenário, como você colocou, 2020, todo aquele cenário de pandemia, o dólar, né, aqui para o Brasil, então acaba que o produtor, ele investe em dólar, mas ele também vende em dólar, então ganha, fica ali. E agora, nessa nossa atual realidade, você trouxe aí que o lucro, a margem de lucro vai ser bem menor. Essa margem de lucro, ela significa prejuízo ou é ganhar realmente menos? Porque às vezes, para entender, o produtor que acostumou nos últimos 3 anos a ganhar bem mais dentro desse processo, ele pode ter prejuízos ou ele vai ter que realmente entender e aceitar que houve essa redução e que ela pode permanecer? Hoje, dentro do atual cenário de custo e preços, a gente não pode falar necessariamente em prejuízo. Quando a gente olha especificamente para o custo da safra, né? Sim, ele tem a possibilidade de almejar ali uma margem de lucro que, fora esses anos mais fortes ali da pandemia, são margens que voltam um pouco para a realidade anterior. Só que são margens extremamente apertadas e que acabam deixando ele com mais risco. Se ele produz um pouco menos, essa margem já vai para o espaço. Mas a grande questão é que houve sim um grande movimento de investimentos nesses últimos anos. E aí, quando você soma a esses custos diretos de produção, os custos alinhados a esses investimentos, ou seja, as parcelas desses investimentos, por exemplo, o cara tem uma parcela de uma máquina que ele comprou, as máquinas subiram, quase triplicaram de valor nesse mesmo período aí da pandemia. Então ele pagou um custo muito alto nessas máquinas que ele está pagando ainda no longo prazo. O cara que comprou uma propriedade, que investiu em um sistema de irrigação, que investiu num armazém, que investiu em novos equipamentos para a fazenda, as parcelas vão chegando e se somam ao custo de produção. Então hoje, quando a gente analisa só o custo da safra em si, há sim margem. Existe uma margem, ela é menor do que nos últimos anos, mas existe uma margem. A grande questão é que a maioria dos produtores também tem compromissos financeiros que são de longo prazo e que tem suas parcelas se diluindo nesses próximos anos. Então, nesses casos, realmente a margem pode sim ser um prejuízo. Ele pode ter que captar dinheiro de outras fontes para conseguir custear aqueles investimentos que ele fez. É que, na verdade, muitas vezes a gente que fica mais no urbano, a gente desconhece todo esse processo para até que realmente esteja ali no plantio, existe todo o investimento e é um investimento também muito alto, porque é investimento em moeda internacional, né? Exatamente. O investimento para a agricultura ele é extremamente alto. Para você que é de fora do agro, por exemplo, eu quero começar nesse negócio. Primeiro que o custo de terra é extremamente alto. Você pode fazer arrendamentos, mas também os arrendamentos são caros, são custosos. Para quem tem uma produtividade, por exemplo, abaixo de 60 sacas na soja, pagar um arrendamento dentro dos níveis médios hoje de Goiás, por exemplo, extremamente caro. A margem desaparece quando você tem uma produtividade nesses níveis, que não é uma produtividade ruim, mas hoje o mercado exige que se produza mais, porque realmente você precisa produzir mais para ter essa margem. E quando a gente fala lá no começo, Fabiane, que o produtor é um otimista, pensa só uma pessoa, um investidor, um empresário que pega o seu dinheiro, compra seus insumos e literalmente enterra esses recursos. Então ele está enterrando a semente, ele está enterrando os fertilizantes. Então realmente contando com que chova, contando com que as temperaturas não sejam extremamente altas, contando que não tenha uma geada, que não tenha um frio intenso, claro, para principalmente outras regiões do Brasil. Então, assim, realmente o produtor é um otimista nato e a gente vê isso no nível de reinvestimento dele. Ele sobrou recurso, ele reinveste na fazenda, ele amplia a fazenda, ele amplia o maquinário, ele amplia a tecnologia. Então, ele realmente aposta muito naquele negócio dele, ele é muito otimista com aquele negócio. É um negócio que tem boas margens, é um negócio que tem tido bons resultados, mas é um negócio também extremamente exposto ao risco, extremamente volátil, porque quando a gente fala de soja, a gente fala de milho, a gente está falando de commodities. Commodities são afetadas por tudo. Subiu a taxa de juros nos Estados Unidos, afeta o preço da soja aqui. Teve um conflito armado no Oriente Médio, afeta o preço da soja aqui. Teve um dado chinês de economia um pouco mais fraco, afeta o preço da soja aqui. Então ele está envolvido num risco climático, num risco mercadológico muito grande. A questão da moeda que você comentou, hoje
todo o mercado, por ser um mercado de commodities, ele tem uma base de preço única, né? Então, o início da formação dos preços se dá, né, principalmente na Bolsa de Chicago, nos Estados Unidos, onde os grãos são negociados em dólar. Então, o dólar também é extremamente relevante para o produtor. Então, se o atual governo, por exemplo, conseguir implementar reformas, entregar o prometido déficit zero em 2024, que é praticamente impossível, e o dólar venha a cair, por exemplo, para o produtor é ruim. Por mais que o custo dele seja formado em dólar também, o dólar afeta muito mais o preço do produto final dele do que o custo dele. Então, realmente, uma queda do dólar costuma ser ruim para o produtor. É claro que isso se adapta de um ano para o outro, não quer dizer que o produtor quer um dólar sempre alto, não é isso. Mas, realmente, se nesse momento a gente tiver uma queda no dólar, é pior porque ele já fez os custos de produção. Agora, daqui para frente, ele vai fazer a venda do seu produto. Então, também é mais um fator. Então, é o que eu digo, o produtor tem que estar muito atento a tudo isso. O clima é muito difícil de controlar. Não tem muito o que fazer. É claro que você pode fazer melhorias no seu solo, tem estratégias ali para mitigar a falta de chuvas, por exemplo. Você pode usar um seguro também, mas não são ferramentas que evitam os prejuízos. E o mercado é um mercado extremamente volátil, afetado por diversos fatores, então é importante o produtor estar atento, contar com profissionais também que ajudem ele na tomada de decisão. Primeiro episódio do Safras Cast, aqui da plataforma safras.news. Cristiano Palavra, engenheiro agrônomo, ele é especialista de mercado de commodities agrícolas e vai falando com a gente, está falando com a gente aqui sobre a questão de todo o mercado, com muita boa informação, ó, dica de ouro ele está passando aqui. A gente vai rapidinho, daqui a pouco a gente vai voltar para poder falar, continuar esse bate-papo, essa conversa, falando justamente sobre o El Niño, questão de fator climático, falando sobre a formação de preço aí e também como o contexto internacional. A gente está vivendo aí já ou mais uma guerra, né, aí entre Israel e a Palestina, um segmento da Palestina, já vem a Ucrânia. Então, a gente vai falar como é que esse cenário internacional impacta. Por que impacta aqui nos preços? Daqui a pouco. Plantando conhecimento,